Pois hoje, domingo de manhã, estou eu aqui pensando, sobre essas coisas, tomando um mate, fazendo alguns riscos, e vejo o que me vem à cabeça. Nas últimas eleições brasileiras, nas últimas 6 ou 7, sei eu, quantas houve, desde a redemocratização ali, a primeira eleição, 89, o Lula esteve em todas. Vamos botar o Lula, porque eu acho que há uma diferença bem importante entre Lula e PT. Ou disputou diretamente a eleição, ganhou 3, ou disputou indiretamente a eleição, ganhou 2. Vejam só, não é possível que alguém que tenha um mínimo de racionalidade não compreenda a relevância política deste cara, que gostem, não gostem, tenham preconceito, não tenham. Está posto na história do Brasil. Se fez governos bons, se não fez governos bons. Existem coisas que são afastadas da mera opinião. Ele ganhou 3 eleições diretamente e indiretamente ganhou outras 2 com a Dilma. Vejam lá, primeira eleição ele disputa com o Collor, ganha o Collor, deu no que deu. Depois ele disputa com o Fernando Henrique, ganha Fernando Henrique, ganha 2 vezes, ganha eleição e reeleição. Depois ele ganha a eleição e se reelege. Depois ele elege a Dilma no primeiro mandato, que ela cumpre. No segundo mandato vem o impeachment e o Temer assume. Com o Collor assumiu, depois do impeachment, o Itamar Franco. Ganha o Bozo, com o Lula na cadeia, diga-se de passagem. Mandado prender pelo Sérgio Moro, que vira ministro da Justiça do Bozo. E aí, quando o Lula volta a disputar a eleição, ganha de novo. Então, isso é uma objetividade. Isso é um dado objetivo, um dado da vida. Não dá para dizer que não aconteceu assim. Por exemplo, tem coisas que não dá para dizer que não aconteceram. O Moro, esta glória da extrema-direita, foi o juiz que prendeu o Lula. E depois, o cara que foi ser ministro do cara que ganhou a eleição com o Lula preso. Ou seja, pode achar o que tu quiser sobre isso. Mas isso aconteceu, é fato. Por que eu me peguei pensando nisso, Cara, faz 30 anos, 40 anos que nós vivemos um tipo de construção política que, no mínimo, requer uma reavaliação sobre as complexidades contemporâneas. E por que eu digo isso? Porque, dado o cenário que está posto, provavelmente venha o Lula a se candidatar novamente. Olhem para o Rio Grande do Sul. O que é que temos de novo no Rio Grande do Sul? Tem o atual governador, o Eduardo Leite. De fato, ele é uma novidade na política em vários aspectos. É um candidato que vem, se elege, se reelege. As pessoas não precisam gostar do governo dele, ou desgostar do governo dele, ou gostar do governo dele. Não se trata disso. Se trata de afirmar que ele entra e acaba desconstruindo uma sequência de lideranças políticas
que vinham no patamar do antigamente, do muito antigamente. E o Rio Grande do Sul está submetido a esse processo de reconstrução. Veja, quando eu falo novo, eu não falo de idade. Olha os Bozo. Tu quer coisa mais atrasada do que o clã Bozo? Então eu não falo de idade, eu falo de modo de ver a contemporaneidade. A vida é cheia de complexidades. A vida pública é cheia de complexidades. E essas complexidades, que são as complexidades civilizatórias, sempre existirão. Em maior ou menor grau, neste ou naquele espaço, nesta ou naquela demanda, sempre haverá um ambiente de altas complexidades. A novidade que se apresenta, e isso sim, do ponto de vista estrutural, são as redefinições do mundo econômico a partir, vamos botar nesses termos assim, da chegada da inteligência artificial generativa. A isso se somem os temas relativos às mudanças climáticas, que também são objetivos e que estão aí, fazendo o que estão fazendo. Vejo aqui no Rio Grande do Sul. Passado um ano da grande enchente, esse final de semana, as previsões é que novas enchentes, como na semana passada, acontecerão. Então, essas questões, elas constroem novos campos políticos, novas formas de encarar a própria civilização. As guerras, especialmente Israel contra Gaza, aquela carnificina que o Netanyahu patrocina, ontem, sábado, foram 70 mortos. Dizem que em Gaza, nos 12 dias em que o Israel e Irã guerrearam, em Gaza morreu muito mais gente do que na guerra Irã-Israel, que se deu a partir de mísseis, foguetes, ataques aéreos, etc., e bombardeios em usinas nucleares. Mataram muito mais gente em Gaza. Se tu pegar só os 70 que o carniceiro matou ontem, já dá um número de mortos maior do que aconteceu, por exemplo, em Israel, com aquelas chuvas de mísseis. Então, vejam, existem certas objetividades da nossa existência que nós não podemos fazer de conta, apesar das nossas convicções políticas ou ideológicas, não podemos fazer de conta que não existem. Vejam, desde a redemocratização, o Lula esteve em todas as eleições com protagonismo. Dia desses, agora, acho que ontem ou anteontem, eu fiz uma publicação de 3 vídeos falando sobre governabilidade. Eu estou convencido que o Brasil, a seguir nessa toada, nessa captura que o Congresso Nacional fez sobre o Executivo sem qualquer responsabilidade política, o Brasil caminha a passos largos para a ingovernabilidade. Eu não tenho dúvidas sobre isso. Só para dar um dado, quando se pensa em crime organizado, em PCC, suas ramificações para dentro das máquinas públicas e mais, sua organização multinacional, e vejo a extrema-direita tentando desconstituir políticas públicas capazes de conter o crime organizado por mera disputa política, essa minha certeza, ela se robustece. Nós caminhamos, e não é catastrofismo, nós caminhamos para um espaço de ingovernabilidade real. É questão de tempo, se não houver mudança. E a mudança passa também por pensar que o novo
deve ser construído. Não essa bosta de partido aí, esse novo. Não, o novo, como se encara a civilização. Que civilização é essa? O que ela pede de nós? Que, numa ou noutra medida, estamos nos ambientes públicos. Bom domingo, pensemos.